Aí o pessoal vai chegando depois. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer imensamente ao Lechaco por mais um evento nessa nossa parceria. Alex, Gustavo, estamos aqui. Meu nome é Rita Teixeira, eu sou sócia do Honda Teixeira Araújo Rocha. E, a pedido da Lechaco, nós vamos discutir alguns temas bastante importantes e interessantes que têm a ver com operações de comércio exterior. São temas bastante polêmicos, no sentido de muita discussão judicial ou eventualmente administrativa, mas que são importantes para as empresas, principalmente nesse momento, né, de crise, de pandemia, em que elas vão ter que se reinventar, se reorganizar e verificar a possibilidade de eventualmente conseguir algum valor que eventualmente esteja em poder do Estado, do governo federal e que seja devido à empresa. Eu gostaria de apresentar o Dr. Edson Condo. Ele foi diretor adjunto da DEAT e foi coordenador da CAT, ambos da Secretaria da Fazenda. Ele se aposentou, passou pela quarentena profissional, não só a quarentena da Covid, enfim, e hoje ele integra o nosso escritório. O Felipe Rainato é o nosso advogado sênior da área de comércio internacional e ele conhece bastante, né, dessas operações. Ele vai discutir uma questão extremamente interessante, uma questão jurídica, né, uma tese bastante conhecida, mas que é importante a gente ressaltar os humores, as nuances do Supremo. Alex, mais uma vez, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu vou passar a palavra a você e depois a gente inicia então com a palestra. Tá bom, obrigado, doutora Rita. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigado pela presença, mais uma vez no evento. Obrigado, doutora Rita e colegas, pelo preparo, né, das pautas dessa vez. A gente espera mais uma vez poder contribuir um pouco com conhecimento, novidades, assuntos importantes para o nosso mercado que não são 100% ligados à parte operacional, logística, né? Entra um pouco mais na parte teórica, jurídica, né? Sempre bastante interessante, né? Então, eu queria incentivar todo mundo aí, por favor, deixa seus comentários, gente, incentivos, inclusive em relação ao horário. A gente estava discutindo, eu gosto, em preferência, horário um pouco depois experiente. A gente, graças a Deus, trabalha normalmente, todo mundo da Lechaco. Acho que muitos de vocês também. Agora, se tiver outras sugestões, depende de pautas, horários, aproveita aí durante esse evento e deixa seu comentário aí no chat, né? Ou para todo mundo aberto, ou só para quem está organizando. A gente agradece o retorno para poder preparar no próximo evento aí como o feedback de vocês, tá? Então, doutora Rita, passo de volta a falar para vocês. Vamos iniciar, tá? Muito obrigado. Bom evento para todo mundo. Obrigada, né? Nós que agradecemos. É importante usar aí o chat para qualquer manifestação, perguntas, e a gente fica à disposição. Então, primeiro nós vamos falar sobre o Rio Importa Mais, que é esse programa, né, de incentivo que o Rio de Janeiro lançou salvo engano, em setembro do ano passado, e que o Dr. Edson Condo vai tratar desse tema. A cada final de tema, então, a gente abre para as perguntas. Então, no caso, nós temos 3 temas hoje, né? 3 temas macro, que é o Rio Importa Mais, depois crédito acumulado e regimes especiais em São Paulo e depois taxa Siscomex, a discussão judicial, a tese, enfim. Então, a gente pede que vocês participem, é importante, porque assim a gente tem o feedback de como a gente está fazendo o evento no sentido de melhorar. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Edson Condo, por gentileza. Boa tarde a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Alex e ao Lechaco aí pela parceria, né, com o escritório, como a doutora Rita já enfatizou, e agradecer aí aos presentes aí nesse webinar, né. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar aqui é a questão do Rio Importa Mais, como a doutora Rita comentou. Na realidade, é um decreto, né, de 2019 que
que entrou em vigor a partir de dezembro, né, dezembro de 2019. É um decreto muito curto, são 15 artigos, né? E basicamente o que o decreto regulamentou? Ele regulamentou a questão do ICMS na importação, né? E aí, com o intuito de promover, né, e incentivar a importação por portos e aeroportos do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio implementou este decreto. Em síntese, né, o que o decreto aborda? Ele aborda a questão da suspensão, né, ou diferimento do imposto incidente na importação de produtos, e ele criou aí uma suspensão parcial e uma suspensão integral. Então, nas importações diretas, né, efetuadas por contribuintes localizados ou não no Estado do Rio de Janeiro, ele criou na suspensão parcial, ele igualou, tentou pelo menos equiparar a questão lá dos portos de Santa Catarina. Então, ele implementou uma alíquota parcial de 4%, né? E esse imposto de importação ele deve ser recolhido pelo importador no momento do desembaraço aduaneiro ou da entrada da mercadoria no seu estabelecimento, o que primeiro ocorrer. E também, neste decreto, né, ele previu a suspensão integral do ICMS importação, naquelas situações em que as mercadorias são importadas na modalidade por conta e ordem ou por encomenda, né? Em verdade, esse diferimento, né, ou suspensão na importação, quando é que ocorre a suspensão desse diferimento? Na saída da mercadoria do importador. Então, o decreto criou um prazo, né, de 60 dias do desembaraço para que a mercadoria possa sair, né, para que ocorra a efetiva tributação naquela operação de saída da mercadoria. Então, houve, assim, um prazo de 60 dias para as mercadorias que foram entraram no Estado do Rio para comercialização. E um prazo de 120 dias para aquelas mercadorias que se destinam à industrialização. Então, a saída da mercadoria, em realidade, deve ocorrer ou em 60 dias ou em 120 dias. Se mercadorias importadas para comercialização, em 60 dias, se para industrialização, 120 dias. A exceção a esse prazo aí foi um prazo adicional de 60 dias naquelas situações em que há algum problema aí de fiscalização ou de apreensão de mercadorias. Então, o próprio decreto previu aí uma exceção e concedeu um prazo adicional de mais 60 dias para essas situações excepcionais. No caso de não saída, né, das mercadorias que entraram pelo porto lá com o diferimento parcial ou integral, existem penalidades, né? Se não cumprido a saída no prazo de 60 ou 120 dias, quais seriam ou quais são essas penalidades, né? Aí, nessas situações, o decreto prevê que os importadores, né, ou os responsáveis pelo recolhimento do ICMS na importação deverão recolher, com os acréscimos devidos, né, e previsto no regulamento do Estado do Rio de Janeiro, a diferença do imposto. Então, qual seria essa diferença? Na realidade, quando a mercadoria entrou com a suspensão parcial, a diferença seria dos 4% para a efetiva alíquota do produto, 12 ou 18, dependendo de que tipo de produto que ingressou através dos portos ou aeroportos do Estado do Rio. E no caso da suspensão integral,
como não houve recolhimento nenhum, deve-se recolher a totalidade do imposto não recolhido quanto do desembaraço da mercadoria no ingresso no estado do Rio de Janeiro. Bom, quais são as exceções e onde não se poderá utilizar desse benefício da suspensão parcial ou integral? Quando a importação se referir a mercadorias destinadas a uso e consumo, não se pode aplicar essa questão da suspensão parcial ou integral. Também não poderão se valer dessa concessão as importações efetuadas por empresas do Simples Nacional, as importações realizadas por pessoas físicas e também ou pessoa jurídica, desde que destinados a não contribuintes, né? Pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS. Então, nessas situações, essas empresas ou essas pessoas não poderão se valer do instituto aí do diferimento ou suspensão do ICMS na importação. Também existe, no próprio decreto saiu aí um anexo, né? E nesse decreto ele relacionou várias mercadorias que não estão sujeitas à aplicação desse beneplácito concedido aí por esse decreto. Tá? Basicamente, são produtos combustíveis, né? Basicamente, são combustíveis e seus derivados, que não podem usufruir desta suspensão parcial ou integral. Bom, quais são os requisitos para que as pessoas jurídicas, né, possam usufruir desse beneplácito aí, concedido por esse decreto? Na realidade, o estabelecimento importador ou a trading ou a empresa que promove a importação, que faz a importação, ela deve estar localizada, deve ser contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, o benefício será sempre direcionado ao contribuinte localizado e inscrito e estabelecido no Estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele deve comprovar a regularidade fiscal, não deve ter débitos inscritos na dívida ativa, ele tem que estar habilitado no radar, né, da Receita Federal. Também existe aí um outro requisito que está previsto e imposto pelo decreto, né, regulamentador, e pela resolução, houve uma resolução do secretário do Estado do Rio que depois disciplinou as regras, né, para a aplicação do decreto. Todas as empresas, todos os sócios ou todas as pessoas que integram o quadro societário da empresa estabelecida no Estado do Rio de Janeiro e que gozará dessa suspensão, eles têm que estar regulares no cadastro lá do Estado do Rio e com as suas obrigações tributárias principal e acessória, e também devem estar regular na Procuradoria Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Resumindo, né, eles têm que estar em dia com as suas obrigações, com os recolhimentos dos tributos, não ter débito escrito na dívida ativa e estar lá com o cadastro no cadastro contribuinte do ICMS no Estado do Rio de Janeiro regular. Outra condição, aí, outro requisito, né, imposto pelo decreto, é que o desembaraço dessas mercadorias devem ocorrer em portos ou aeroportos do Estado do Rio de Janeiro. E que se a importação for feita na modalidade de importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros, né, esses estabelecimentos que promovem, que fazem a importação, eles devem estar inscritos no cadastro de contribuinte do Estado do Rio de Janeiro.
A resolução do secretário, né, da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, a resolução 112, de 30 de janeiro de 2020, ela acabou impondo aí que a aplicação, né, da suspensão não é imediata, né, tem que ser requerida, né, o contribuinte tem que requerer isso para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e ele tem que emitir o documento, a nota fiscal. Isso, por óbvio, é uma obrigação já implícita, mas no campo de observações lá das notas fiscais, ele deve citar o número aí do regime, né, do regime especial que será concedido pelo Estado do Rio de Janeiro. E também ele deve disponibilizar para o fisco carioca, né, fluminense, uma listagem, né, que deve conter todas as importações feitas pelo estabelecimento. Ele deverá separar essas importações que ingressaram com a suspensão parcial ou integral do ICMS da importação, e deve deixar isso disponibilizado para uma eventual fiscalização até o 10º dia do mês subsequente. Basicamente, com relação ao Rio Importa Mais, são essas as considerações importantes, né? Então, existe o decreto 46.781, de setembro de 2019, que acabou criando o programa Rio Importa Mais. Ele foi feito com base na lei do ICMS lá do Estado do Rio de Janeiro, que é de 96. Posteriormente, houve uma alteração desse decreto, que é o decreto-mãe, mas houve uma alteração da regulamentação pelo decreto 46.917, do final de janeiro de 2020, do corrente ano, e depois foi disciplinado por uma resolução do secretário da Fazenda, de número 112, do dia 30 também, do final de janeiro. Em realidade, também nessa resolução, que foi expedida pelo secretário no dia 30 de janeiro, como os efeitos do decreto seria a partir de dezembro, e houve aí, no final de janeiro, uma alteração desse decreto de setembro, na resolução do secretário, ele colocou lá um artigo, né, especificamente o artigo 11, que assegurou, né, aos contribuintes do Estado do Rio de Janeiro que eles possam usufruir de eventual benefício que ele tenha já lá no Estado do Rio de Janeiro em relação a importações, ele possa usufruir até que seja dado o despacho final no requerimento que o contribuinte esteja fazendo para se adequar à norma prevista pelo programa Rio Importa Mais. Então, basicamente, com relação ao decreto do Rio de Janeiro, são essas as considerações importantes que eu acredito que devem ser aqui feitas, né, e colocadas. Fico aí à disposição para qualquer dúvida, né, que tenha ficado aí em decorrência do que foi aqui exposto. Bom, antes da gente passar para o próximo tema, que tem a ver com ICMS, só que é São Paulo, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Eu tenho aqui uma pergunta para passar para o Dr. Kondo, mas mais para a gente poder direcionar caso alguém tenha mais alguma dúvida. Dr. Kondo, pelo que a gente percebeu, então, é um regime especial, e a gente sabe que São Paulo também tem regimes especiais. Eu não sei se o senhor provavelmente vai abranger isso nessa próxima apresentação. Mas só para adiantar um pouquinho, a gente tem algo semelhante aqui no estado de São Paulo a esse regime do Rio Importa Mais? Sim, sim. Esse Rio Importa Mais, né, se você for comparar com outros benefícios semelhantes, né, concedidos, por exemplo, pelo estado de Santa Catarina, alguns estados lá da região norte, Roraima,
e recentemente o estado do Paraná, né, esses estados eles acabam, além de suspender parte do imposto na importação, eles acabam, na saída, na interrupção da suspensão, eles acabam concedendo um crédito presumido, então a alíquota efetiva acaba, na saída, acaba diminuindo. Né? Então, existe realmente um ganho. Né? Esse decreto do Rio de Janeiro, ele simplesmente posterga, né, o pagamento do ICMS na importação. No estado de São Paulo, também foi e será tema que será abordado logo em seguida. O estado de São Paulo também tem algo semelhante ao estado do Rio de Janeiro. Ele concede também através de regime especial, desde que devidamente motivado e comprovado pelo contribuinte paulista, né, ele acaba concedendo uma suspensão parcial ou total do ICMS na importação, mas aí ele não faz ele faz através de compensações na conta gráfica ou na própria importação, mas dando aí uma redução na base de cálculo, que pode variar aí de 0% a 100%, dependendo daquilo que o contribuinte do Estado de São Paulo consiga demonstrar para o fisco através da movimentação na sua conta gráfica. Ótimo. Obrigada, doutor. De qualquer forma, nós vamos disponibilizar a apresentação e se alguém tiver alguma dúvida mais tarde, também pode encaminhar por e-mail que a gente pode atender. Então, vamos passar para o próximo tema, que seria a questão do crédito acumulado em São Paulo e regimes especiais. Acho que é um assunto bastante interessante, principalmente que existem algumas empresas, creio eu aqui, que estão assistindo, que são empresas que são exportadoras ou que têm operações que possam gerar o crédito acumulado e saldo credor, que são duas coisas distintas, né, doutor? E aí o doutor Condor vai nos esclarecer e a gente reitera qualquer dúvida, a gente fica aqui à disposição. Com relação ao tema crédito acumulado, né? Como bem a doutora Rita enfatizou, né? Crédito acumulado e saldo credor, né? São coisas e situações distintas, né? O saldo credor é aquilo que você apresenta na conta gráfica, naquilo que você apura na sua GIA mensal. O crédito acumulado, ele, logicamente, ele vai estar lá dentro do saldo credor, né? Mas o contribuinte tem que demonstrar e comprovar que a geração daquele crédito acumulado, que ele atende aos requisitos previstos no regulamento do Estado de São Paulo, né? Então, as hipóteses, né, de geração de crédito acumulado, elas estão previstas ali no regulamento, né, e elas atingem, no artigo 71, e elas atingem, a principal hipótese de geração de crédito acumulado é a exportação, né? Você tem aí os créditos que você, referente aos insumos, aos produtos intermediários que você adquire dentro do mercado interno, para produzir aquela mercadoria que vai ser exportada e depois você exporta com o benefício da não incidência, então você acaba acumulando um saldo credor na tua conta gráfica. Então, uma das hipóteses da geração do crédito acumulado é a exportação. Por quê? Porque entra a mercadoria, a matéria-prima, o produto intermediário com tributação do imposto, que gera o direito a crédito do imposto. Aí sai a mercadoria, ela sai sem a incidência do imposto. Então, na apuração, você fica com saldo credor. Então, essa é uma das hipóteses previstas no artigo 71, é a principal hipótese. Outra hipótese geradora também que acontece comumente, né, em decorrência da própria regra do ICMS, né, é quando é o diferencial de alíquotas. Quando você adquire, por exemplo, a mercadoria com alíquota de 18 e por alguma situação específica, né, essa mercadoria sai com uma alíquota final de 12, 7,
4, existem várias hipóteses. Então, o diferencial de alíquota também acaba gerando o crédito acumulado. Então, vocês estão notando que todas as hipóteses de geração é aquela em que, quando entra a mercadoria, ou o insumo, ou o produto intermediário, ele sofre uma tributação, e na saída, né, do produto final ou da mercadoria, por algum motivo não houve a tributação equivalente. Então, vamos imaginar o seguinte: entra o insumo ou a mercadoria tributada, e o produto também pode sair com redução de base de cálculo, ele pode sair com isenção, né, que foi concedido no regulamento do imposto. Então, essas basicamente são as hipóteses, né, de geração de crédito acumulado, né? É lógico que existem regras, né, para que você possa depois pedir, porque não basta o crédito acumulado ser gerado, né? Porque enquanto ele está gerado, ele está lá no saldo credor da AGI, então ele tem que ser apropriado. E a apropriação, ela ocorre quando o fisco fiscaliza e autoriza o contribuinte a apropriar, a tirar essa parcela do saldo credor que ele tem na GIA e separar num campo específico da GIA para ficar ali reservado para uma posterior utilização pelo contribuinte que detém aquele direito. Mas essa apropriação, ela só pode ser feita depois de autorizado pelo fisco. Então, e uma vez autorizado, o contribuinte ele tem a possibilidade de transferir ou de utilizar esse crédito acumulado que já está devidamente apropriado, né? Então, quais as formas de utilização? A forma usual é que aquele contribuinte que detém o crédito acumulado, o apropriado, né, ele mesmo utilize esse crédito. Utilize para quê? Para aquisição de matéria-prima, para aquisição de produtos intermediários, para a aquisição de embalagens. Existem situações específicas para a aquisição de máquinas e equipamentos, caminhões, carrocerias. Então, o regulamento, ele elenca aquelas hipóteses em que o detentor do crédito acumulado apropriado possa utilizar. Isso tem um rol, né? Se ingressarmos ali no artigo 73 do decreto 45.490 de 2000, nós vamos ver que tem um rol ali, né? E é um rol que vai, ele é ali estanque, né? Você só pode utilizar naquelas situações e eventualmente, por uma mudança do regulamento, vai se acrescentando. Por exemplo, uma outra hipótese de utilização que veio recentemente, criou-se um programa aí pró-ferramentaria, que as empresas que fabricam ferramentas para as indústrias automotivas possam gerar, e as indústrias automotivas possam transferir para esses estabelecimentos esses crédito acumulado. Então, existe o Pró-Veículo, né, que é um programa para as montadoras, onde porque elas também geram muito crédito acumulado em decorrência das exportações, então elas possam utilizar esse crédito acumulado para ampliar ou modernizar o seu parque industrial. Então, existem várias hipóteses. Existem também, as empresas também podem utilizar isso pelos estabelecimentos interdependentes, né? E essa interdependência, né, tem que ser devidamente autorizada pela Secretaria da Fazenda. Então, a empresa que pretenda transferir o crédito acumulado para uma empresa interdependente, ela tem que pedir autorização, tem que comprovar a interdependência, né? E essas hipóteses estão previstas no regulamento, como é que você comprova a interdependência, e tem que ser requerido e autorizado pelo fisco, né? E duas outras modalidades também, que aí são
que eu diria que são exceções, né, é para pagamento de impostos, né, próprio, né, e esse pagamento de impostos próprio pode ser o imposto de importação, que nós abordamos aí, vamos abordar logo em seguida, né? Então, se você tem um imposto de importação para ser recolhido, o detentor do crédito acumulado, mediante regime especial, ele pode pegar aquele crédito acumulado que está apropriado e fazer o pagamento desse ICMS importação. E ele também pode pedir para liquidar o imposto próprio declarado em GIA ou de lançamento de ofícios, autos de infração. Se ele tiver lançamento de ofícios, autos de infração ou o imposto próprio, ele pode pedir o pagamento, mas mediante requerimento, excluído aí a questão da ST. A ST ela não pode ser quitada com a questão do crédito acumulado apropriado. E também o crédito acumulado ele pode ser transferido para terceiras empresas. Só que aí é preciso uma atenção muito especial. Por quê? Porque o regulamento, né, do ICMS, lá no artigo 82, ele prevê essa hipótese de transferência do imposto para terceiros, mas em realidade, o que acontece aqui? E aí é motivo, às vezes, de problemas, né, que os terceiros, quando adquirem esses créditos, possam ter, porque esse crédito pode ser, ele pode não existir, pode ser objeto de fraude, né? Isso, recentemente, em dezembro de 2019, a Secretaria da Fazenda soltou aí uma operação denominada Fake News, onde ela identificou vários contribuintes do ICMS, e contribuintes, eu diria assim, de porte, né? São contribuintes grandes em várias regiões do estado, né? Onde esses intermediadores de crédito acumulado, né? Alguns, não todos, né? Acabaram aí cometendo fraudes, né? E vendendo créditos inexistentes para essas empresas e acabaram aí ludibriando, enganando, né? Fraudando o fisco e enganando empresas. Então, precisa-se ter uma especial atenção nessa transferência. E tudo isso, toda essa questão de crédito acumulado, né? Ela está prevista, existem portarias CAT que disciplinam a operacionalização desse crédito acumulado. Então, é importante para as empresas que geram crédito acumulado e queiram se apropriar, que elas tenham especial atenção à portaria CAT 26/2010, que ela acaba instituindo o sistema de crédito acumulado no estado de São Paulo, que é o sistema ECREDAC, né? Então, é preciso muita atenção para esse sistema ECREDAC. Por quê? Porque é através desse sistema que é feito todo esse controle do crédito acumulado. Então, tanto a empresa que apropria, ela tem o acesso a esse sistema, então ela sabe quando ela tem que mandar um arquivo no layout previsto pela portaria. Esse arquivo ele é pré-validado pela Secretaria da Fazenda. Depois ele é fiscalizado pela fiscalização direta de tributos da Secretaria da Fazenda. Só após isso é que o contribuinte pode se apropriar do crédito. E ele enxerga essa apropriação no sistema de ECREDAC. E toda a operação dessas que eu citei, né, apropriação, transferência, pagamento de impostos, transferência para empresa interdependente ou transferência para terceiros, ela é registrada nesse sistema. Então, essas empresas terceiras, né, que adquirem crédito acumulado dessas empresas que geram e apropriam crédito acumulado, elas precisam ter especial atenção a esse sistema, porque se ela compra crédito acumulado de uma outra empresa, ela tem que entrar dentro do sistema ECREDAC, ela é obrigada a entrar e tem que entrar com certificado digital, e no sistema ela tem que autorizar o recebimento daquele crédito que
o detentor de crédito solicitou autorização mediante um processo apartado para o secretário da Fazenda. Então, o secretário da Fazenda autoriza, então o detentor do crédito tem que entrar no sistema ECREDAC, tem que fazer a apropriação e tem que declarar que está ciente que aquele crédito ele vai transferir para um terceiro, e o terceiro tem que entrar também no sistema e tem que dizer, olha, realmente a operação existe, eu estou aceitando esse crédito. Aí sim, ele vai receber um comunicado da Secretaria da Fazenda pelo próprio sistema ECREDAC, que vai lhe dar uma chave lá de acesso que ele vai lançar na GIA dele, lá no campo Outros Créditos, vai poder compensar esse crédito na apuração mensal dele. Então, só após isso, ele tem um prazo para fazer isso, então, muita atenção, porque isso é objeto de fraude constante, e isso desde os primórdios lá. Eu fiquei 30 anos na Secretaria da Fazenda, durante os 30 anos que eu fiquei lá, eu ouvia falar de fraude de crédito acumulado, né? Então, isso é uma coisa muito recorrente, e o incrível é que empresas ainda e grandes, né, caiam nesse tipo de golpe, né? Uma coisa importante também para a gente abordar, é mais o operacional, mas é importante, é que as empresas que vão se apropriar do crédito acumulado, elas têm que ter especial atenção, né, à portaria CAT 83/2009 e 118/2010. Por quê? Porque para você apropriar do crédito acumulado, você tem dois métodos de apropriação do crédito acumulado, né? É o método simplificado e o método de custeio, né? O sistema de custeio. Qual a diferença entre um e outro, né? É que o sistema simplificado, como o próprio nome diz, ele é feito, é uma apuração mais simplificada. É lógico que os estados, né, na hora de devolver o imposto, embora ele de direito, líquido e certo, né, e pertença ao contribuinte, o estado vai querer conferir, né, para ver se aquele crédito é verdadeiro. Então, ele criou lá um sistema simplificado, onde tudo isso é feito através de um IVA, né? IVA publicado, o IVA que a Secretaria da Fazenda publica. Então, é o IVA lá, ele pega aquele IVA, apura o IVA do contribuinte, né? E vê qual é o maior e aplica o maior IVA para devolver. Então, é feita só na realidade, o contribuinte tem que apresentar um arquivo, onde basicamente ele relaciona as notas fiscais dele, né? E se a geração é decorrente de exportação, ele junta lá os comprovantes de exportação, relaciona as notas fiscais objeto que lhe dá das exportações e manda esse arquivo para a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda vai analisar e depois vai acionar a fiscalização vai pedir mais alguns elementos, né? Que é o lançamento no livro, a GIA, né? Vai conferir isso, vai conferir os cálculos e vai autorizar. Isso é um método sumário, é mais rápido a aprovação, porém, ela tem uma limitação de valores, né? Qual é a limitação? Então, para quem gera crédito acumulado de até 10 mil FESPs mês. Então, é um valor um pouco limitado. Se você pegar o FESP aí, de 2020, está por volta de R$27, então, para aquela empresa que gera crédito acumulado de até 270 mil mês. Para empresas que geram valores superiores a aproximadamente 270 mil, aí é o sistema de custeio. Esse sistema ele já é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque aí o contribuinte tem que apresentar, né, os arquivos praticamente do livro modelo 3 ou do bloco K lá do SPED, né, que é o sistema de custos da empresa, né? Então, ela tem que fazer fichas por produtos e apresentar uns arquivos de acordo com o layout previsto lá na portaria CAT 60. Ela vai estar na 62 e está prevista na 26. O layout está na portaria CAT 26, mas essa metodologia está prevista na portaria CAT 83/2009.
Então, esses são os dois sistemas, né? E também aí será objeto de fiscalização, é um pouquinho mais demorado. O porquê do link aqui com os regimes especiais, né? O próprio regulamento do ICMS, ele, como a Fazenda conhecedora de que o processo de fiscalização pode ser demorado, né? E a empresa já vai ter uma dificuldade aí se ela tiver que optar pela metodologia do sistema de custeio, então ela já tem aí uma complexidade para fazer os arquivos. Feito o arquivo, ela tem que mandar para a Fazenda, ele tem que ser pré-validado pela Secretaria da Fazenda, pelo sistema ECREDAC, e isso vai ser baixado para a fiscalização vai conferir tudo isso. Então, se a empresa não quiser esperar que a apropriação seja autorizada pelo fisco mediante essa fiscalização, que é demorada, né, as empresas podem solicitar, requerer perante a Secretaria da Fazenda o regime especial de Fast Track, né? Então, o regime especial de Fast Track, o que ele é? O contribuinte, ele faz um requerimento para a Secretaria da Fazenda e fala, olha, eu tenho a hipótese geradora de crédito acumulado, porque eu exporto, por exemplo, né? E eu quero me apropriar do crédito acumulado e de uma forma mais célere, então eu pretendo me utilizar do regime especial do Fast Track. Aí o contribuinte vai dar uma garantia que é prevista no regulamento de 1,5 vezes o valor que ele pretenda se antecipar, né? Então, ele tem que mandar os arquivos para a Secretaria da Fazenda, mas ele vai poder, uma vez pré-validado esses arquivos, ele vai poder apropriar o crédito acumulado, se ele tiver o regime especial de Fast Track, de imediato. Ele não tem que aguardar a fiscalização. Mas, para isso, ele tem que dar uma garantia. Ele vai falar assim, olha, durante o ano de 2020, por exemplo, eu vou me apropriar de 10 milhões. Então, eu vou dar uma garantia de 1,5 vezes esse valor para a Secretaria da Fazenda. Como é essa garantia? Essa garantia é um seguro ou uma carta-fiança, né? Normalmente, as empresas utilizam do seguro. E aí, o que acontece? Então, o contribuinte praticamente joga a obrigação da Secretaria da Fazenda ser mais célere na fiscalização. Por quê? Porque, normalmente, quando é a apólice de seguro, ela tem uma previsão lá de que 2020. Então, fechou o ano de 2020 e a empresa utilizou o Fast Track, a empresa, o fisco, né, tem 24 meses para fiscalizar. Normalmente é isso. Então, a apólice tem um prazo de vigência de 2 anos. Então, a Fazenda tem que fiscalizar em 2 anos. Por quê? Aí a pressa passa a ser da Fazenda, porque ela é obrigada a fiscalizar. Se tiver alguma irregularidade, ela tem que apontar, né, e aí ela vai lavrar o auto e vai exigir esse imposto na apólice que foi dada em garantia. A vantagem existe o custo financeiro disso, mas aí as empresas têm que avaliar qual é o maior custo, né? Eu esperar a fiscalização, fazer todo o trabalho, isso muito provavelmente vai demorar mais do que os 24 meses, ou eu tenho um custo aí dessa apólice e faço a apropriação assim que eu conseguir encaminhar e obter a pré-validação dos meus arquivos, eu faço isso. Uma atenção especial é que esse regime especial ele só é válido da data da concessão para frente. Então, como as empresas, normalmente, se ela vai pedir a apropriação do crédito acumulado, até ela fazer os arquivos, pedir, então todo esse processo tem um tempo, né? Então, se ela já sabe que ela vai ter geração de crédito acumulado, o ideal é que ela peça o regime especial de Fast Track antes, porque ele só vale a partir da data da concessão para frente. Então, se o regime especial foi concedido a partir de, por exemplo, junho de 2020, então só poderá ser objeto de apropriação de crédito acumulado o crédito acumulado da referência de junho de 2020 para frente. Enquanto o contribuinte não apropriar, ele
não fizer a apropriação, ele não é obrigado a oferecer a garantia. Então, ele pede o regime, né? E assim que ele vê que está com os arquivos prontos, aí ele oferece a garantia. Então, ele já agiliza aí um determinado tempo. E a partir do segundo ano de utilização do regime de fast track, também há uma previsão no regulamento que a partir do segundo ano, ou a partir do segundo período, né, normalmente é por um ano, mas a partir do segundo período do regime de fast track, essa garantia poderá ser reduzida, né? Então, ela pode ser reduzida para até 25% do valor do imposto. Então, aí realmente compensa, né, o contribuinte utilizar do regime de fast track. A questão de regimes especiais existem várias hipóteses em que você pode solicitar o regime especial, né, para cumprimento de obrigações principal, que é o pagamento do imposto, e acessórias, que é para facilitar o cumprimento de obrigações acessórias, né? Então, você pode pedir através de regime especial. Uma coisa também muito comum que se solicita através de regimes especiais é o deslocamento do polo passivo, né? No caso de contribuinte substituto, né? Por exemplo, existem regimes especiais para empresas de comércio eletrônico. Então, essas empresas de comércio eletrônico, distribuidores hospitalares, né? Eles, como todos os produtos, por exemplo, o distribuidor hospitalar, ele tem o medicamento, ele é sujeito a ST. Então, em tese, quando o distribuidor hospitalar adquire o produto, ele já vem com ST. Mas se ele tiver o regime especial, ele pede o deslocamento, ele passa a ser o substituto. Mas aí, por que ele tem que comprovar a necessidade dele ser o contribuinte substituto da ST, né? Assim como no comércio eletrônico. E qual é essa comprovação? Por exemplo, o distribuidor hospitalar, ele vende para hospitais que não são contribuintes do imposto, vende para planos de saúde, né? Então, na realidade, se vem com a ST, depois ele vai gerar um problema aí para ele de ressarcimento. Então, para evitar isso, ele pode pedir o regime especial. E também isso é válido para as empresas de comércio eletrônico, porque as empresas de comércio eletrônico, se ele adquire o produto com ST e vende para fora do estado, então aí não houve a operação subsequente, então ele tem direito ao ressarcimento. Mas o ressarcimento é um capítulo à parte, né? E existem regras próprias também para se solicitar o ressarcimento. Mas o que eu estou querendo demonstrar é que, às vezes, a utilização do regime especial é muito importante para evitar, né, essa cumulatividade do imposto num ponto da cadeia que não seja necessário, né, da cadeia produtiva, ou para facilitar aí o cumprimento de obrigações acessórias, né, de empresas que, às vezes, têm uma dificuldade em relação à inscrição estadual, emissão de nota fiscal, controles, e uma série de obrigações, né, que às vezes pode ser facilitado com o pedido de regime especial. Então, com relação ao crédito acumulado, é isso, doutora Rita. Ok, obrigada, doutor Kondo. Eu tenho aqui algumas perguntas, vamos ver como é que a gente maneja isso em função sempre do tempo, né? Ah. Eu tenho aqui uma pergunta que é o seguinte, sobre essa decisão do Supremo do dia 27 de abril, em que ficou estabelecida a cobrança, a competência para cobrar o ICMS importação, sendo do Estado contribuinte, ou seja, o Estado adquirente da mercadoria, e não o local do desembaraço. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito, porque isso mudou um entendimento anterior, onde se utilizava o artigo 11 da Lei Candir, para a cobrança do ICMS importação. Os estados, eles defendem que, na realidade, essa questão do imposto ser devido para o real adquirente, né? É devido pelo real adquirente e deve ser recolhido para o estado, né, do real adquirente. A grande questão aí, né, é aquilo que eu digo, né? A norma, ela sempre, se a gente for entrar naquela questão da pirâmide do compliance, né? Então, o que a gente tem aí? A OCDE, quando soltou quando começou a divulgar a questão da pirâmide do compliance, né?
e isso iniciou-se lá na Nova Zelândia, Finlândia, para aqueles países, Suécia, né? Então, na realidade, o que é a pirâmide do compliance? Ela é feita onde você pega um triângulo, né, uma pirâmide, e divide lá. O topo da pirâmide. Quem é o topo da pirâmide? O topo da pirâmide são aqueles contribuintes, né, que por mais que você faça, eles não querem cumprir as regras, né? Então, as regras, elas normalmente são feitas por os contribuintes que estão ali no topo da pirâmide. Então, essa questão do momento e para quem recolher o imposto, desde que a operação seja regular, esteja devidamente comprovada, essa decisão do STF veio para tentar dar luz a isso. O problema é que, às vezes, existem simulações de operações, né? Então, o contribuinte localizado em São Paulo, ele faz a importação por São Paulo, mas quem está fazendo a importação é uma empresa de um outro estado e essa mercadoria acaba ficando no estado de São Paulo. Essas questões é que acabam influenciando aí. Então, voltando aí ao topo da pirâmide, a regra sempre é feita para aquele pessoal que não quer cumprir. Aí você tem a base da pirâmide, que é o pessoal que normalmente cumpre, tem o meio da pirâmide, que é o pessoal que tenta cumprir, mas não consegue, né? E tem ali, entre o topo e o meio da pirâmide, aquele pessoal que está cumprindo, mas que se as administrações tributárias forem lá e cobrarem, ele acaba atendendo à fiscalização, né? Ele acaba cumprindo e atendendo às normas. Então, na realidade, a decisão do STF só veio confirmar aquilo que, se a operação está devidamente documentada, a operação é aquela que está descrita no documento, né? Eu acho que a decisão pode ser aplicada. Caso contrário, e aí a gente vê muito isso, né? O contribuinte desembaraça a mercadoria no estado de São Paulo, mas a mercadoria é feita por um importador localizado em Roraima, a empresa que é adquirente está em Roraima, só que ela tem uma filial em São Paulo, a mercadoria fica em São Paulo. Quer dizer, aí começam os problemas, né, de interpretação da regra, e eu acho que aí é muito cuidado nesses planejamento tributário muito agressivo, né? Eu acho que a questão aí não é de interpretação da norma, é mais de planejamento tributário e cuidado com esse planejamento tributário. Se a mercadoria entra pelo Porto de São Paulo, por exemplo, fica em São Paulo, mas ela é importada por um estabelecimento, por uma trading que está localizado em Roraima, e o destinatário também está em Roraima, quer dizer, tem alguma situação aí que precisa ser melhor avaliada para poder aplicar, né? Dar ao sujeito ativo correto aquele ICMS devido naquela operação. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque senão vai ter problema de um estado ou outro querer cobrar o imposto e dependendo da documentação comprobatória, né, pode haver problema, sim. Exato. Aí volta a história da guerra fiscal. Doutor Kondo, muito obrigada. A gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou me reservar a respondê-las depois por escrito, então peço um pouquinho aí de paciência para a gente abrir o próximo tema, que é a recuperação da taxa Siscomex, mas para a gente não avançar muito na questão do horário. Eu vou então pedir para o Felipe iniciar, acho que é um tema bastante interessante, no momento bom, né, para hoje a gente pensar nisso. Qualquer valor a ser recuperado é sempre importante no processo aí de direção da empresa, principalmente com essa crise pela qual todos nós estamos passando. Felipe, por gentileza. Todos, acho que já posso dizer boa noite, já passou das 18 aqui. Bom, eu queria agradecer primeiro ao Alex e ao Gustavo. Acho que, novamente, é um evento que nos aproxima nesse momento de isolamento, de suma importância. Queria reiterar aqui a nossa parceria e também ressaltar a importância dos temas que foram tratados há pouco pelo Dr. Kondo, inclusive essa última pincelada a respeito das importações por conta e ordem, importações por encomenda.
Eu acho que pode ser até, se é que me permitem fazer uma sugestão, acho que pode até ser um tema muito relevante para um próximo encontro. Acho que existem questões aí tanto né, de guerra fiscal, de altos portos, mas também existem questões e atualizações muito relevantes no que diz respeito ao direito aduaneiro. Então, desde já eu deixo aqui a minha contribuição. Hoje o tema é diferente, hoje eu vou tratar um pouco, na verdade, de um tema que já é bem recorrente, é um tema que aí vem circulando nas rodas de debate de comércio exterior já há algum tempo, que é a inconstitucionalidade da majoração da taxa Siscomex. Eu tenho ciência que boa parte do público que está nos assistindo agora não tem formação jurídica, então eu peço desde já perdão se eu for muito técnico, a intenção é essa, a intenção é já dar uma visão um pouco mais prática sobre o tema. E para auxiliar essa minha explicação, eu elaborei uma apresentação, eu vou ver se consigo colocar aqui na tela. Na verdade, é uma apresentação curta, eu não quero me alongar muito nesse tema, até porque é um tema bastante conhecido. E a ideia é realmente apresentar as novidades, né, as boas novidades que nós temos né, sobre esse tema, principalmente sobre o que o STF vem dizendo a respeito dele. Bom, a taxa Siscomex, como todos devem aí ter né, minimamente uma noção, ela é uma espécie de tributo que é devido pela utilização dos sistemas integrados de comércio exterior. Então, a criação do Siscomex, que é um sistema integrado, onde o importador o exportador e qualquer interveniente pode manejar as operações de comércio exterior. Esse manejo, a utilização desse sistema tem um custo público, e esse custo é repassado para o importador, para o contribuinte via taxa. Taxa Siscomex ela foi instituída pela Lei 9716 de 98 e que delegou competência para o Ministério da Fazenda para estabelecer as alíquotas ou os montantes que seriam cobrados a título dessa taxa. E também na Lei 9716 foram definidos os parâmetros que deveriam ser utilizados para que se fosse feito o reajuste, o eventual reajuste dessa taxa. A gente sabe que taxas né, nessa modalidade de tributo, elas sofrem reajustes, elas precisam sofrer reajustes, e a Lei 9716, ela delegou ao ministro da Fazenda, então ministro da Fazenda, a competência para promover reajustes. Esse foi, na verdade, o único parâmetro encontrado na Lei 9716 para que fossem feitos esses reajustes. Isso é importante o que eu estou dizendo agora, porque a gente vai ver que lá na frente, esses reajustes eles foram feitos em parâmetros além destes. Bom, o que temos né, de evolução normativa a partir da publicação da Lei 9716? Isso, né, depois de passados mais de 10 anos, a COANA, que é a coordenação da aduana da Receita Federal, emitiu uma nota técnica, a nota técnica número 2 de 2011, no dia 6 de abril daquele ano, e nessa nota técnica ela sugeria efetuar alguns reajustes na taxa que era inicialmente cobrados. Os reajustes eles eram na ordem de 88,50 por DI, e até a segunda edição 29,50, terceira, quinta edição 23,60 e daí por diante. Acontece que um mês depois a própria COANA ela inverteu, ou melhor dizendo, ela revogou o entendimento anterior e estabeleceu uma faixa de reajuste bem superior ao primeiro reajuste que havia sido proposto pela nota técnica número 2. E foi, na verdade, esses foram os valores que, na verdade, foram veiculados na portaria 257, que, por fim, publicou esses reajustes sobre a taxa Siscomex. Então, para a gente ter ideia, e aqui aqui eu coloco, inclusive, os valores antigos,
Em termos comparativos, só mudar a minha tela de lugar. Em termos comparativos, os reajustes eles foram feitos nessa ordem que vocês estão vendo, né? Então, o registro da DI, por assim dizer, sofreu um reajuste de mais de 500%. E esse reajuste ele foi muito expressivo também com relação às adições. Então, se a gente pega, quanto mais adições, evidentemente, menor o percentual de reajuste. Mas a gente vê em algumas situações que eles, na verdade, na maioria das situações, que o reajuste ele passa de 300%. Então, a gente está falando primeiro de uma taxa que foi instituída em 98 e que em 2006 havia uma faixa de valor e que em 2011 esse valor foi aumentado em mais de 500%. Então, evidentemente, isso não é algo crível do ponto de vista jurídico, sobretudo porque, como eu disse, a lei não havia estabelecido quais deveriam ser os parâmetros necessários para o reajuste, né? Bom, dito isso, evidentemente, nós do direito buscamos reverter essa situação, e essa é uma situação ao nosso ver, de patente legalidade. Primeiro porque a própria lei que instituiu a taxa Siscomex, ela não definiu quais deveriam ser os parâmetros para o reajuste. E, diante disso, existe um entendimento já bem consolidado no judiciário de que os reajustes sobre os tributos, sobre a taxa, eles somente podem ocorrer dentro do que a gente chama dos índices oficiais de correção monetária, porque fora dessa ideia de reajuste, se ele não for feito dentro desses limites da correção monetária, o reajuste ele passa a ser uma majoração. E toda majoração de tributo, segundo a própria Constituição Federal, é uma majoração que precisa ser veiculada em lei no sentido estrito. Então, por isso que nós, advogados, entendemos que esse reajuste feito sobre a taxa Siscomex, esse de 500%, ele foi um reajuste que foi ilegal, porque ele não respeitou os parâmetros que deveriam ter sido respeitados para que o aumento fosse efetivamente considerado como um reajuste. E também constitucional, porque se não é reajuste, foi majoração. E a majoração ela foi veiculada por meio de portaria. Então, a soma desses dois critérios, né, desses dois fatores de ilegalidade e de inconstitucionalidade são, na verdade, o resumo da tese que tem sido levada ao judiciário por meio de medidas judiciais para estabelecer a taxa Siscomex aos valores que deveriam ter sido reajustados conforme os índices oficiais de correção monetária. Bom, essa medida judicial, que, a depender do caso, geralmente é um mandado de segurança, portanto, é uma medida judicial que tem um baixo custo, um baixo risco de sucumbência. Na verdade, não existe risco de sucumbência no mandado de segurança e, na verdade, é a modalidade de ação mais adequada caso as empresas possuam em mãos toda a documentação de forma prévia. Nessa medida judicial pode ser feito um pedido liminar para já reajustar nas suas operações daqui para frente, suas operações futuras, a taxa Siscomex para dentro dos parâmetros legais. E essa medida judicial também possibilita que a empresa recupere todo o valor que foi pago a maior nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos. Então, da nossa parte, como advogados, o que nós fazemos é basicamente estudar o caso específico de cada empresa, entrar com essa ação para, daqui para frente, reajustar o valor e daqui para trás recuperar esse valor. Essa recuperação, o ressarcimento, ele pode se dar tanto por meio de compensação quanto por meio de restituição em espécie. Portanto, é uma medida judicial que tem baixo custo e que tem um resultado, sobretudo para quem tem muita operação, tem um resultado bastante interessante. Bom, até então eu acredito que isso não tenha sido nada de diferente do que muitos possam ter visto, né? Essa, como eu repito, é uma tese que já existe já há algum tempo.
Eu sei que tem muita gente que já falou sobre isso. Eu já falei sobre isso na Lechaco no ano passado, faz mais ou menos um ano que nós falamos sobre isso numa palestra. Mas o que muda, né, hoje? O que muda com as novas notícias do STF? É que o STF julgou o RE 1258934, que é um recurso extraordinário representativo de controvérsia. Na verdade, ele foi recebido em sede de repercussão geral. Isso significa que a decisão que seria dada pelo STF, pelo plenário do STF, passaria a ser a tese que deveria ser utilizada, ou deverá ser utilizada por todo o judiciário, não só o STF, enfim, todas as varas e todas as instâncias Brasil afora. E foi julgado, esse recurso extraordinário ele foi julgado agora no dia 28 de abril. E o que ficou decidido nesse recurso extraordinário? Primeiro, que de fato houve majoração e, portanto, ela é inconstitucional. Se houve majoração por meio de portaria, ela não poderia ser constitucional mesmo. Então, a majoração ela foi declarada inconstitucional por violação ao princípio da estrita legalidade tributária. Segunda coisa que se decidiu, segunda tese fixada por meio dessa decisão, que o reajuste deve ser pautado pelos índices oficiais de correção monetária. Então, nesse caso, o que nós temos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O reajuste, na verdade, ele deveria ter sido feito, mas o prazo, né, o tempo que se conta para que seja feito esse reajuste, conta-se desde a instituição da taxa Siscomex, que se deu em 99, até a data da portaria do Ministério da Fazenda de 2011, que promoveu a majoração. Portanto, se nós aplicarmos os índices de correção oficial, de correção monetária oficiais sobre esse período, a gente teria aí um reajuste de 131,6%, que seria efetivamente legalmente devido. Portanto, muito diferente daquele reajuste que a gente viu, daquela majoração que a gente viu de 500%, 400%. Então, a gente tem aí uma diferença bastante interessante, né, que a gente pode aí brigar no judiciário. Então, como eu disse, foi um tema tratado em repercussão geral. Os efeitos dessa decisão, dessa tese fixada pela STF, elas passam a valer para todo o Poder Judiciário. Então, quem ainda não conta, não entrou com essa ação, não tem uma liminar, deseja entrar, dificilmente um juiz de primeira instância não observaria essa tese fixada pela STF. Eu falo dificilmente porque eu não posso dar certeza, a gente sabe que o judiciário no Brasil é uma caixinha de surpresas, mas seria muito difícil e também, a meu ver, ilegal um juiz decidir de forma contrária o que vem decidido, o que acabou de decidir o STF. Então, essa decisão dada em sede de repercussão geral, ela dá muito mais segurança para os contribuintes, para os importadores, no sentido de que, de fato, a taxa Siscomex, a majoração da taxa Siscomex, ela foi ilegal. E para corroborar, né, a gente tem também um posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, ela é a advogada da União nesses casos, a advogada da Receita Federal nos casos que vão para o Judiciário. E há uma posição interna da PGFN que reconhece como pacífica a jurisprudência do STF. Essa posição, né, essa decisão da PGFN, ela é inclusive anterior ao último julgado do STF. Então, ela reconhece como pacífica a jurisprudência do STF e ela dispensa os procuradores de apresentarem tanto contestação, quanto contrarrazões, quanto recursos aos processos. Isso garante não só um contencioso, um processo judicial muito mais tranquilo, mas também um processo muito mais rápido, porque a gente não teria uma briga, enfim, processual entre nós advogados e a PGFN. Portanto, esse entendimento da PGFN, esse entendimento administrativo, é um entendimento que facilita muito quem deseja entrar com essa ação, ou quem já tem ação, uma ação em curso,
porque é um entendimento que, na prática, garante um processo muito mais fluido, muito mais tranquilo e rápido. Então, a ideia aqui é que seja um processo que realmente seja decidido de forma rápida. Bom, de tudo isso, e eu até peço desculpas se eu falei muito rápido, mas é que, de fato, o nosso tempo está um pouco curto. De tudo isso, a mensagem que eu gostaria de passar é que o momento para se recuperar a taxa Siscomex é agora. Eu acho que o Brasil em crise, o comércio em crise, nos faz pensar em soluções criativas, tanto para ter economia quanto para ter caixa lá na frente. Essa ação é uma ação importante, é uma ação que possui aí possui uma chance de êxito bastante elevada, sobretudo em virtude dessa última decisão que foi proferida pelo STF. Eu me coloco à disposição para, enfim, responder quaisquer dúvidas, mas eu também gostaria aqui de combinar com o Alex, com o Gustavo da Alexaco, também de se colocar à disposição caso tenha uma empresa que queira efetuar algum cálculo para entender o quanto ela poderia recuperar, o quanto ela vai economizar. Eu acho que a gente pode trabalhar aqui em conjunto, numa força conjunta para ajudar todos que estão nos assistindo aqui. Bom, eu estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, e no mais eu desejo uma ótima noite a todos e um bom restinho de semana. Felipe, obrigada mais uma vez. A gente tem aqui uma pergunta, que é a mesma também que eu ia colocar, é a questão do tempo. Quanto tempo, em média, leva para tramitar um processo desse, para ter uma liminar e que a empresa possa usufruir do benefício da liminar para uma compensação? Que eu acho que esse é um fator importante. E já emendando com a seguinte questão: que risco a empresa corre, se corre ou não, com relação à Receita Federal, de parametrização em função de, a partir da liminar, não mais efetuar o recolhimento da taxa na sistemática anterior? Perfeito, doutora Rita. Tempo no judiciário é algo que é muito relativo, né? Quando a gente trabalha com uma tese que ela não foi fixada pela STF, em sede de mandado de segurança, ou seja, um processo que vai ter todas as fases, vai ter recurso para o STJ, vai ter recurso para o STF, a gente está falando de mandado de segurança, a gente está falando de um prazo de 5 anos. No caso da taxa Siscomex, são dois fatores que nos auxiliam muito na fluidez, na rapidez da decisão final, do trânsito em julgado. O primeiro fator é, como eu acabei de dizer, essa tese fixada pela STF, esse recurso extraordinário que foi decidido em sede de repercussão geral. Por que isso é um fator que contribui na velocidade do processo? Porque, em tese, essa decisão ela vincula o judiciário. Então, eu diria que o juiz não teria tanto trabalho, na prática ele não teria tanto trabalho para decidir. Ele bateu o olho na petição, viu que trata sobre a taxa Siscomex, ele vai dar uma olhada nos documentos, está tudo ok? Ele vai e decide de pronto, não tem muito o que se debater. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a posição da Procuradoria da Fazenda sobre esse tema, porque a Procuradoria ela já não está mais interessada em apresentar manifestação ou contestação aos pedidos, ela não está mais interessada em apresentar recursos aos pedidos. Então, o que nós depreendemos é que esses dois fatores, eles agilizam muito o trâmite do processo e agilizam muito o trânsito em julgado. E adicionando que todo o processo em via de regra, né, praticamente todos os processos contra a Fazenda Nacional, contra a União Federal, eles são processos que necessariamente passam pela segunda instância. Nesse caso, eles passariam pela segunda instância, no limite, por uma questão formal, por uma questão processual. Então, dificilmente a gente teria um processo desse hoje subindo para o STJ ou para o STF. Dito tudo isso, e aqui sendo direto e objetivo, a minha estimativa é que o trânsito em julgado ocorra em menos de 2 anos.
E isso fazendo um trabalho forte na primeira instância, fazendo um trabalho forte para que esse processo não precise subir para a segunda instância e fazendo um trabalho muito forte no tribunal, caso esse processo suba para a segunda instância. O objetivo aqui é decidir, pular as etapas que puderem ser puladas para que a gente tenha uma decisão final favorável. Eu não posso me comprometer, assim como nenhum advogado poderia se comprometer a ter uma decisão transitada em julgado em determinado tempo, mas eu estimaria entre 2 anos, 2 anos e meio. Há casos que são que nós conhecemos em que o trânsito em julgado ocorre muito anteriormente, né? Então, não seria prudente da minha parte estabelecer um prazo menor, né? Mas também eu acho que a gente consegue trabalhar aí, pelo menos com a redução da metade do prazo que seria regulamentar, do tempo que seria regulamentar. E a segunda pergunta que a doutora Rita fez é muito importante, tem relação com os riscos de parametrização em canal amarelo ou vermelho, quando a empresa consegue a liminar e na ADI ela já paga o valor que deveria, o valor já corrigido, e adiciona essa informação na descrição da ADI. Tem uma liminar no processo tal e, portanto, estou recolhendo a taxa Siscomex ao valor tal. O que a gente tem de informação é que, em alguns casos, de fato, você tem uma parametrização. Essa adição dessa informação e o pagamento é menor, ele acaba sendo um fator que leva a parametrização para o canal amarelo. E isso é uma realidade que, pelo que a gente já se deparou, ocorre com algumas DIs e depois todo o fluxo volta ao normal. Então, muitas vezes acontece no primeiro mês as DIs elas serem parametrizadas em canal amarelo, não todas, mas algumas, mas é porque isso vai entrar no sistema de gerenciamento de risco da aduana, então seria uma situação completamente normal. E dentro dessa realidade, depois de algum tempo, a gente teria ali o restabelecimento do fluxo normal de parametrização. Mas também a gente tem notícia que mesmo quando quando a ADI ela é encaminhada para conferência documental e somente, né, em decorrência dessa inclusão, né, da descrição sobre a liminar, ela não fica mais do que 1 ou 2 dias, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já viu, né, de experiência em conferência. Então, não seria um tempo muito longo por parte do importador que ele deveria esperar, não. Mas também não seria muito prudente da minha parte afirmar que isso é uma verdade ou que ocorreria dessa forma. A gente não sabe ao certo quais são os algoritmos que a Receita Federal, que a aduana utiliza para parametrização, mas pela experiência que a gente tem, pelos contatos com os nossos clientes, é isso que ocorre pode ocorrer a parametrização em canal amarelo, mas a liberação não demoraria mais do que 2 dias, não. E mais uma questão, quando se pede a liminar é para compensação com outros tributos federais. Que tributos, né? Porque aí a gente está falando de uma ação de mandado de segurança, onde a gente não está pedindo a restituição, a gente está pedindo sempre a compensação, que é a via adequada, né? No caso do mandado de segurança. Se fosse restituição, era uma ação de rito ordinário, ia levar alguns anos. Isso. Então, acho que é importante fazer essa colocação. Sim, e só lembrando, né, essa compensação ela pode ser feita com todos os tributos federais administrados pela Receita Federal, exceto os tributos que incidem na importação, que são os tributos aduaneiros, imposto de importação, IPI importação, PIS/COFINS importação, CID, se houver. Esses eles são pagos com débito em conta, eles não podem ser compensados, mas todo o resto, todo o universo tributário administrado pela Receita Federal pode ser objeto de compensação com relação aos valores da taxa Siscomex, e adicionando só a ressalva de que a compensação somente é possível após o trânsito em julgado. Então, a gente sempre fala, né, a gente consegue reajustar os valores da taxa Siscomex para as operações futuras, isso a gente consegue eliminar, mas a compensação em si a gente só consegue com o trânsito em julgado.
Por que que isso é importante dizer? Porque tem muita gente que tem expectativa de entrou com o mandado de segurança, entrou com a ação ordinária, no dia seguinte eu saio a liminar e já consigo compensar. Não, a gente precisa esperar todo o trâmite processual e o trânsito em julgado para que isso ocorra, para que vocês possam compensar. A compensação via PERDCOMP normalmente. E aí, enfim, uma vez com o trânsito em julgado, a análise do pedido de compensação do PERDCOMP seriam os prazos da Receita Federal. Eu não saberia dizer quanto tempo isso tem levado, tem demorado para análise desses pedidos. Mas a minha opinião é de que a recuperação desses valores que foram pagos a maior é um direito do importador, é um direito do contribuinte. Por mais que demore todo o processo judicial, por mais que demore, leve algum tempo, pedido de compensação na Receita Federal, uma hora ou outra o contribuinte, o importador tem direito e vai ter acesso a esse valor. Então, aqueles que nunca cogitaram, não entraram com essa ação no passado, eu acho que o momento mais oportuno é agora, o momento que a gente pode ter, né, o momento de ter muita cautela com despesas, com custos, e é uma medida que não só consegue aí um fôlego, né, nessas operações, nessas importações para o futuro, mas também lá na frente vai dar um fôlego maior, eu diria que uma gordura para que a empresa ela possa operar bem, enfim, estar de acordo com a legislação. Eu acho que são dois momentos, então, né, Felipe? O momento da liminar, que pode ser que leve 2 semanas, 1 mês, depende aí do judiciário, e o momento da compensação, que aí é com trânsito julgado, e aí essa média de 4, 5 anos, enfim. Então, só para as empresas poderem se organizar dos benefícios que elas podem obter com essa medida judicial e entendo o êxito, obviamente. Eu acho... Muito bem. Eu acho que é isso. A gente tem mais uma pergunta que eu encaminhei para o Dr. Kondo, mas a gente vai responder por escrito. Quem tiver, por favor, pode enviar, só para a gente não ultrapassar muito o tempo. Agora a gente tem aqui alguns minutinhos finais, mais para fazer aí os nossos agradecimentos, mais uma vez, pela presença maciça aí, né, dos nossos ouvintes. Eu acho que foi bacana, né? Uma presença bem interessante. Agradecer novamente o Alex e o Gustavo, assim como o Dr. Kondo e o Felipe. Alex, fica à vontade, por gentileza. Eu queria só concluir, agradecer a todo mundo. Realmente é bastante interessante os temas. E já estou pensando no próximo evento, o que a gente vai conseguir trazer de novidades aí para todo mundo esclarecer um pouco, né? Assuntos que a gente no dia a dia realmente não tem nem muito tempo de pesquisar sobre isso aí. Acho que é um formato bem legal que essa tragédia trouxe, e acho que vamos manter muito tempo depois do corona já ter sumido na nossa cabeça, né? É bem bacana. Agradeço todo mundo, principalmente vocês, para preparar as pautas, os advogados aí, quem participou. Tá? Muito obrigado. Ficamos à disposição. Eu acho que essa modalidade de evento fica mais fácil, porque a gente não precisa enfrentar o trânsito para se reunir, para discutir, para se encontrar. Então, a gente tem que tirar o melhor de toda essa bagunça dessa pandemia, né? Então, acho que fica mais fácil, vamos programar outros. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite, hein? Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado pela atenção. Obrigada.